Glória a Deus, amado. Bênção para a gente poder estar aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Se do seu lugar, no seu ladinho aí tem uma cadeira vazia, faz um sinalzinho assim, ó. Ó, pessoal, aqui lugar, tem lugar, tá bom? Aí vamos tentar deixar esse sofá aí para as mamães com os bebês. E tem lugar aqui na frente também. Glória a Deus. Bênção. Hoje é dia de ceia. Bênção demais. Podemos estar na presença de Deus, ceando, adorando a Deus. Nós gostaríamos de conhecer quem nos visita. Quem está aqui pela primeira vez? Levante sua mão. Agora, já que eu pedi a mão, você pode ficar de pé. Se eu falo direto, fica de pé quem está aqui pela primeira vez, o pessoal fica assustado. Né? Eu queria aproveitar esse momento para dizer para vocês, vocês são bem-vindos. Para nós é um prazer receber. É uma alegria poder receber visitantes, pessoas que vieram a convite ou vieram porque quiseram estar aqui, né? E para nós é um motivo de grande alegria poder celebrar aqui a sua vida e a sua visita. Alguns eu consegui cumprimentar no início, outros não deu, mas vocês são bem-vindos em nome de Jesus, amém? E para testificar que vocês são bem-vindos, a igreja vai dar um abraço a vocês. Tá certo? Então sai do seu lugar, meu irmão, dê um abraço nesse visitante que está aí. Dá um abraço bem apertado. Aperta aí. Glória a Deus. Bom demais. Quem está aqui? Quem é a segunda vez que veio? Levanta o braço. Deus vai te dar uma bênção especial, viu? Porque você retornar é um privilégio para nós, para o nosso motivo de alegria. Amém? É a segunda vez? Segunda vez que você veio? E você, né? Não? Terceira, quarta? Bom, já está classificado. Já. Amém, irmão? Amado, nós vamos avançar aqui. Nós começamos na semana passada uma palavra e desde já eu digo para você que está vindo hoje pela primeira vez. Eu não vim, não vou entender. Não, fica tranquilo, você vai entender tudo. E não fui eu que escrevi, foi Deus quem escreveu tudo isso, né? E Ele vai trazer discernimento para você. E a gente está falando sobre tabernáculo, né? A nossa vida como tabernáculo. E dentro disso aí a gente tem várias situações que nós precisamos pensar. No Velho Testamento, a figura do tabernáculo. Cadê? Põe para mim, Dias, por favor. Já colocou? Aí. No Velho Testamento, o tabernáculo tinha todo um sentido para aquele povo hebreu. Né? Representava a presença de Deus na terra. Era um lugar onde você ia e recebia uma direção de Deus uma vez por ano. Então, uma vez por ano, um sacerdote entrava diante, fazia todo aquele caminho ali, ia lá no Santo dos Santos, nós vamos falar sobre ele já, e fazia uma expiação diante de Deus, e Deus dava o direcionamento. Se tivesse tudo bem, o sacerdote saía, sinal que Deus tinha perdoado o pecado do povo por um ano. E aí havia festa, e havia um monte de coisas. Então era um lugar que representava a presença de Deus, aquele tabernáculo. E o Santo dos Santos era um lugar santíssimo, aonde homem algum
poderia entrar que não fosse o sumo sacerdote. Amém? Então, dentro disso aí, para a gente poder falar do Santo dos Santos, né? Que esse é o caminho da entrada do tabernáculo, como nós falamos aqui na semana passada. Existe todo o caminho, todo isso aqui é um terreno. Então, essa é a primeira porta, em branco, a segunda porta aqui e a última porta está ali, cercada ali com o vermelho marcando. A palavra de Deus dá várias referências para nós a respeito dessas entradas. Porque a nossa caminhada com Cristo, ela começa pela primeira porta. Por isso que a palavra de Deus diz assim que Jesus fala de si mesmo: eu sou o caminho, primeira porta, a verdade, a segunda porta e a vida. Esse é o caminho que nós trilhamos para conhecer esse Deus. Nesse caminho aqui, esse tabernáculo na terra, ele representava a nossa caminhada. Por isso que é importante nós nos reconhecermos aqui dentro. Cada um de nós está dentro desse tabernáculo. Porque hoje, o tabernáculo de Deus na terra já não é mais a estrutura da igreja. É você. Amém? E para quem está do seu lado, diga: você é o tabernáculo de Deus. Amém? É interessante que quando a gente começa a pensar nesse tabernáculo, vou fazer uma revisãozinha aqui rápida, só para você entender onde a gente quer chegar. A primeira porta, eu sou o caminho, o segundo, a verdade, a vida, e cada momento disso, a gente consegue contemplar dentro da palavra de Deus que todos nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Tudo que é átrio, nós vamos falar aqui rapidinho, é corpo. Tudo que é santo lugar é referente à nossa alma. Tudo que é o santo dos santos, a santíssima presença de Deus, está relacionado ao nosso espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo fala num dos versículos assim, coisa tremenda. Ele fala: eu fui ao terceiro céu. Ao terceiro céu. Os estudiosos dizem assim: a gente não tem essa revelação de saber qual é o tamanho, se existe mais graduações no céu. Mas dizem, por teologia, que esse se trata do primeiro céu, do segundo céu e do terceiro céu. O apóstolo Paulo fala que viu coisas inefáveis, coisas que ele não poderia falar porque não cabe ao homem. O nosso conceito de quem é Deus e como é o céu ainda é primitivo, muito primitivo. Então a nossa relação com Deus, ela ainda é a base da pedra. Mas nós, quando conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele faz de nós um tabernáculo, de um lugar da presença de Deus. A gente vai entender isso da seguinte maneira, irmão: quando Cristo morre, quando Jesus entrega a vida dele, Ele abre um acesso do Pai para nós. Ele abre a porta, o véu se rasga, nós vamos ver isso hoje. E quando esse véu se rasga, eu e você temos acesso à presença de Deus. Então, é interessante que a nossa vida expressa esses três momentos aqui. Quando a gente começa a nossa caminhada, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. Logo de cara você encontra o altar do holocausto. O que é o altar do holocausto? É a oferta, é o sacrifício, onde o animal era sacrificado. E a gente falou sobre entregar a vida. Né? O apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer um sacrifício quê? Vivo. O que é o sacrifício vivo? É uma entrega, é uma oferta. É quando você entrega o comando da sua vida para Deus. Nessa caminhada aqui, ainda é um lugar descoberto. Né? Depois a gente mostra a foto. Dá uma procurada aí, tem a foto da estrutura do tabernáculo todinho. Aqui ainda o sol batia, logo em seguida a gente vê a bacia de bronze, que é o lugar do lavatório, onde a pessoa se lavava, que representa para nós, no início da nossa caminhada à santidade. Aí você já entra para dentro do tabernáculo. E quando você entra para dentro do tabernáculo, você encontra o candelabro, que representa a luz para nós. Você encontra a mesa dos pães, que é a palavra de Deus, e o altar de incenso, que é onde as orações se mantêm acesas diante de Deus. E aí nós vamos para dentro da terceira porta. É sobre isso que nós vamos falar hoje.
Amém? Essa terceira porta que nos dá acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, a presença de Deus, chama Santo dos Santos, e dentro desse lugar só tinha uma coisa lá dentro. O que tinha dentro do Santo dos Santos? Que bom. Dentro do Santo dos Santos existia a Arca da Aliança. Se existia algo sagrado, era essa arca. E nós precisamos pensar que dentro dessa arca existiam três coisas que nós vamos falar aqui hoje, e que representa a nossa caminhada também. Um vaso de ouro com maná. O outro, a vara de Arão que floresceu. E a terceira coisa, a tábua da aliança. Em cima da arca existia um propiciatório, era uma tampa, onde quando o sacerdote chegava ali, ele precipitava o sangue sobre aquele lugar. E em cima daquela arca, onde tinha dois querubins, um de frente para o outro, era ali que Deus falava com ele. Naquele lugar. Agora para pensar um pouquinho, irmão. Que trabalheira para poder falar com Deus, né? Era trabalhoso. Sem contar que era um cidadão só que tinha acesso. Era uma pessoa só que entrava na presença de Deus. E esse sumo sacerdote, ele era preparado para isso. Ele o tempo todo, ele era consagrado. E nós não vamos entrar nessa questão aqui, porque não é um culto de estudo. Apesar de ter muito texto e muita coisa para a gente pensar. Mas esse homem, ele tinha as roupas presas até a manga, porque não podia cair um fio de cabelo na presença de Deus. Porque o homem era impuro, pecaminoso. E esse homem ele não tinha um acesso fácil à presença, somente uma vez por ano. E era interessante que esse homem entrava no propiciatório, e nós vamos abrir lá no Êxodo 25. Foi para mim, Êxodo 25, no versículo 18. Ao 22, diz assim, farás também dois querubins de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-as com as asas. Tendo as faces voltadas um para o outro, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho de que te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Um lugar santíssimo, santíssimo, onde Deus estaria ali presente. A Bíblia conta que essa entrada do sumo sacerdote neste lugar era basicamente uma cortina com tantas camadas que pode-se chegar a 12 centímetros de grossura. Fechava o lugar entre, volta lá na imagem, filho, entre o lugar santo e o santo dos santos. Era uma cortina. E através dessa cortina ali, este homem estava dentro daquele lugar para falar com Deus, e Deus falava com ele em cima do propiciatório, que embaixo estavam essas três coisas. A primeira delas era um vaso com maná. E quando você vai pensar nessas coisas,
Você começa a falar, por que Deus estava falando, dando direcionamento para o povo em cima dessa arca, em cima do propiciatório, em cima dessas três coisas? E pesquisando e estudando, nós vemos que o maná, ele representou o quê? O que foi o maná? O maná foi o alimento que os filhos de Israel comeram por 40 anos enquanto estavam no deserto. Representava um tempo de dependência de Deus. Um tempo onde aquele povo estava dependendo de uma palavra, do sustento. Sabe, irmão, e a gente quando começa a pensar nossa vida como um tabernáculo, e quando nós chegamos, irmãos, quando nós nos encontramos diante do Santo dos Santos, quando nós nos encontramos ali diante de Deus e da graça de Deus, já nesse estágio, você já não mais come por si só. Já não é mais a sua força ali, o seu trabalho que traz o sustento para você, mas é aquilo que Deus está proporcionando. Porque Deus vela para essas coisas. Homem nenhum nessa terra poderá um dia chegar diante de Deus, homem temente ao Senhor, poderá chegar diante de Deus e falar: meu braço e a minha força me deram tudo que eu tive. Não tem como fazer isso, porque tudo provém de Deus. E esse vaso de ouro, o maná aqui dentro guardava, representava isso, representava o sustento. E interessante que esse maná, quando ele descia do céu, era um homer, que significava um tanto para um dia inteiro. Não tinha, Deus não deixava o homem guardar maná para o próximo dia. Era um para cada dia. Um tanto, uma porção. Um homem é uma porção. E essa porção sustentava aquele homem por um período, por um tempo. E este tempo, este homem recebia. Então representava o quê? Que Deus estava cuidando do homem. Primeiro, dizendo para ele assim, presta bastante atenção, irmão. O que Deus está falando, não o que ele falou, mas o que Deus está falando. Em todo tempo, sou eu quem sustento a sua vida. Segunda coisa, em todo tempo, sou eu quem mantém você de pé espiritualmente. Deus estava comunicando ao homem que ele manteria o homem de pé. E aquele homem não iria ruir, ainda que houvesse as maiores das maiores e das maiores dificuldades e lutas. Deus sempre foi com esses homens no deserto. A palavra de Deus diz que eu e você estamos debaixo dessa cobertura. E quando você faz essa caminhada com Cristo, quando você faz essa caminhada com o Senhor, você vai perceber e vai se encontrar. Uma hora, irmão, você vai ter uma experiência com Deus. Ontem eu estava conversando com umas irmãs, e uma delas estava contando das experiências. As experiências de receber de Deus, as experiências de resposta de Deus na última hora, no último minuto. E coisas que você, de repente, não é todo mundo que crê. Mas quem já viveu, sabe que Deus faz assim. Sabe que Deus trabalha assim. Sabe que Deus às vezes permite que vá até uma situação, já foi perto de um precipício, assim, perto de um lugar. E você para e olha. Meu irmão que brinca comigo, ela fala: pastor, o senhor fica andando de um lado para o outro, às vezes eu acho que o senhor vai cair. Eu falo: não vou cair, em nome de Jesus. Ela acha que daqui eu vou passar, mas eu estou falando, eu sei onde eu estou, eu acho. Se eu cair um dia, eu caí. Sabe quando você vai até ali, parece que, mas não. Parece que tudo perdeu, aí não. É isso que Deus estava falando ali. E Deus comunicava com o sumo sacerdote em cima desse vaso de maná. Porque ele falava e comunicava isso: eu serei com vocês. Como fui? Eu fui lá atrás. Eu sustentei. Eu que mantive você. Foi eu que disse para você ir, vá, porque eu vou fazer com que você persevere. E eu vou fazer com que você prospere na sua caminhada. Deus estava comunicando ao povo uma das coisas mais importantes que eu e você, às vezes, tememos diante das dificuldades do dia a dia. Que é achar que Deus, por um acaso, esqueceu você. E é achar que, por um acaso, tudo se perdeu. Que é achar que, por um acaso, agora para mim
que é achar que agora será ruim. Por que será ruim? O que eu faço? Como eu faço? De que forma eu faço? Principalmente no que diz respeito a sustento, a manter o homem de pé, a manter o físico, a estrutura humana de pé. Para pensar, irmão, quantas e quantas vezes, quantas e quantas lutas a gente passa, você passa, as dificuldades, e parece que não vai, quando você vê, passou. Foi ou não foi? Você fala assim, meu Deus, está subindo, e agora? E agora, Jesus? Quando você vê, calmou. Quem já andou no mar sabe o que eu estou falando. Você está ali parado, a onda vem e você fala, agora ela vem, calma, perto de você, você fica até mais aliviado. Deus, quando falava com o sumo sacerdote em cima desse propiciatório, tem imagem aí, tem filho? Procura para mim. Quando Deus falava com ele, Deus estava comunicando a ele em cima de uma verdade. Uma verdade que eu e você não pode mais sair do seu coração nunca mais. Porque enquanto eu e você nós não confiarmos nessa palavra, não tivermos a nossa fé colocada diante desse Deus, nós não vamos experimentar esse maná. Porque Deus vela para aquilo que Ele disse. Mas importa, isso mesmo. Acho que tem uma outra, não tem? Essa está melhor. O sumo sacerdote ficava ali em cima do propiciatório. Enquanto ele aspergia o sangue, Deus falava com ele, porque subia uma fumaça. Se você ler o texto bíblico, diz assim que Deus não queria que o sumo sacerdote visse a face dele. Então, baseado nessa mesa aqui, para pensar, o sumo sacerdote desse lado, Deus do outro, comunicando a vontade dele. Falando com ele. É tremendo, não é? Já parou para pensar que esse tabernáculo agora é você? Aleluia! Já pensou nisso? Você já pensou que Deus, Ele fala assim, eu estou à mesa, filho. E eu sei o que eu coloquei na sua mesa. E eu te dei. Só que você está aí. E eu quero que você faça algo para mim. E você ainda não creu. E aí Deus fala para você. E Deus dizendo assim, olha, não vai lhe faltar. Bom, não vai faltar pão. Não vai faltar alimento. Não vai faltar sustento. Como eu fui com o meu povo no deserto, eu vou ser com você. Precisamos entrar nessa atmosfera. Andar no Santo dos Santos, andar nesse lugar santíssimo, é andar em confiança. Pode voltar lá. Em João 6, abra lá, João 6, versículo 32. Diz assim o texto, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo. Bom, quem frequenta aqui sabe que quando Jesus fala assim, em verdade, o que é para fazer? Prestar atenção. Aliás, tem que prestar atenção em tudo. Mas quando ele fala em verdade, presta bastante atenção. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o maná, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? Jesus. Ele é o sustento, Ele é o alimento, Ele é a estrutura, Ele é o maná. É Ele quem sacia a sua fome e sua sede, de justiça, e física e espiritual. Ele é o pão vivo, diz a Bíblia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Sabe por quê, irmão? Era necessário que houvesse uma oferta e que se parasse de ter que ficar sacrificando bicho, e mais bicho, e mais bicho, por expiação. Isso só pararia a hora que viesse o sacrifício perfeito. Jesus é esse sacrifício perfeito. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que ele trouxe
alimento e sustento para todos nós. A segunda coisa que tinha dentro dessa arca era uma vara, a vara de Arão. Arão era um sumo sacerdote, levantado por Moisés, levantado por Deus, que estava lá com Moisés. Chegou o momento, em Números 17, nós não vamos abrir. Números 17 questionaram, presta bastante atenção, irmão. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Deus falar com você. Em Números 17, pode abrir lá, abre lá, põe para mim. Mas nós não vamos ler tudo não, só começa. Em Números 17 tem uma questão ali. 3 cidadãos, mais 250 líderes questionaram a liderança de Arão e Moisés. Deus colocou, Deus tem uma coisa que Deus respeita nessa vida e em qualquer outra, é o princípio de obediência e de autoridade. Uma vez que você é empossado por autoridade, você é autoridade. E isso é tão sério que Satanás se faz presente na terra com poder. Deus não poderia tirar todo o poder dele? Poderia. Mas Deus deu o poder para ele. Só que Deus deu o Filho dele para nós resistirmos a ele. Então nós podemos passar. Nós podemos não pecar. Nós podemos permanecer firmes. E nesse questionamento, Deus não admitiu nada disso, e foi exterminado. O resultado dessa guerra se opôs contra o líder. Foi exterminado Coré, são mais 3, cadê? Então disse o Senhor a Moisés: fala os filhos de Israel como uma deles. Não, é só essa parte, depois eu já li. Desses 3 caíram, morreu todo mundo. Sabe o que o povo fez? O povo continuou a questionar. E aí, na hora que Deus tinha exterminado os líderes, porque eles tinham ido contra a autoridade que Deus tinha dado para Arão, Deus falou o seguinte: então, cada tribo de Israel, e eram 12, vai pegar uma vara. Nessa vara, vai colocar o nome das tribos. Na tribo que é a de Arão e Moisés, coloca o nome lá dele e coloca a vara para dentro do tabernáculo. E amanhã vem buscar a vara. A vara que florescer é a vara pela qual eu instituí como liderança neste lugar. Amado, bora lá. Diz o texto: fala aos filhos de Israel, toma deles uma vara para cada casa paterna dos seus pais, dos seus príncipes, segundo as casas dos seus pais. 12 varas, escreve o nome de cada um sobre a vara. O nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas dos seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da revelação perante o testemunho onde vem uma voz. Então brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, porque murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus príncipes, deram-lhe varas, cada príncipe uma, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e entre elas estava a vara de Arão. E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, no dia seguinte que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, produzira gomos, rebentara em flores e deram amêndoas maduras. Vai ser Deus assim lá no céu, né? Mexe, ok, aqui. A gente nunca deve colocar, irmão, em dúvida algo que Deus instituiu como poder e autoridade. Por isso que a gente orienta: não fale mal de ninguém, presta atenção, não fala, não importa quem seja, não importa se é denominação, não fala, não questiona, é instituído, Deus deixou. E se Deus tiver que tirar, ele quem tira. Amém ou não? Sim ou não? Sim. Amado, isso é tão sério, que essa vara, ela foi para dentro da arca da aliança. Essa vara que floresceu da noite para o dia, ainda deu amêndoas. Porque Deus estava testificando: quando eu instituir você como uma autoridade nessa terra, você será uma autoridade nessa terra.
A palavra de Deus, aí você pensa, mas eu não sou sumo sacerdote. Não, você é. Você é embaixador de Cristo nessa terra. Aí a gente fica maravilhado, né? Porque dá vontade de ser Arão. Ah, tomara, eu fico imaginando. Para pensar. Para pensar. Vamos pôr a vara, vamos ver se é Deus, não sei o quê. Passa a madrugada, os caras ficaram lá esperando. Vamos lá no outro dia. Aí Moisés entra, porque Moisés tinha acesso, e aí puxa uma vara, nada, a outra nada. Aí puxa a vara de Arão, florida com amêndoa. Aí todo mundo, certamente Deus está com ele. Aí o povo, ó, se cala. Sabe, irmão, abre aí o tipo e guarda isso aqui. Você é o sumo sacerdote de Deus no terra. Porque nós não estamos falando de um tabernáculo passado, apesar de ser um monte de história aqui, que eu tenho que estar narrando história para você compreender. Nós estamos falando de um tabernáculo de agora. Nós estamos falando da sua vida, nós estamos falando de coisas que interessam a você, coisas que eram figura da presença de Deus, figura daquilo que seria a vida do homem que andasse segundo o curso da palavra de Deus nessa terra. E esse homem é você. Amém. Você é instituído por Deus. Você foi chamado, convocado. Deus apontou o dedo para você e falou assim: é você. E quando Deus chama alguém, quando Deus convoca alguém, quando Deus traz alguém para perto dele, é porque Deus certamente vai usar a sua vida. Certamente Deus fará de você um líder, certamente Deus fará de você um sumo sacerdote que vai diante dele ser sustentado por ele e endossado por Deus. Deixa Deus ministrar no seu coração, irmão. Porque nós, como cristãos, nós não podemos mais ter dúvida a respeito daquilo que é um chamado em nossas vidas, uma vocação de Deus, de sermos filhos de Deus, filhos de uma nova aliança, de um momento novo, e isso nos capacita e nos dá para um outro nível de responsabilidade. De responsabilidade. E não é mais uma responsabilidade de você pensar somente em si, mas é pensar no outro. É pensar nas circunstâncias, é pensar no próximo, no do lado, no da frente. E quando você chega no Santo dos Santos, quando você começa a ter essa noção de quem você é e de como Deus quer te usar, é necessário que você não tenha dúvida mais. Porque imagina alguém que está diante de um Deus tremendo, ainda pensando: será se é? Será se é? Será se sou? Não tenha medo. Não duvide. Irmão, quando você chega com dúvida, você já chega derrotado. Eu, como bom vendedor, ex-bom vendedor, eu nunca saía de casa pensando no meu bolso. Nunca pensando em se o país está bom ou está ruim. Porque o não era sempre garantido. Mas o sim revelava a glória de Deus na minha vida. Nessa pegada, eu sobrevivi, comi, construí, fez muitas coisas que Deus vai fazer com você. Amém. Irmão, por quê? Ele é poderoso? Ele é poderoso. Porque você creu. Amém. Você precisa crer. Todos conhecem pessoas derrotadas. Você fala, você chega motivado. Vamos fazer. Isso dá não. Aqui, difícil. Rapaz, o sangue de Jesus tem problema. Vai de reta, tá? Larga aí. É difícil, né? É muito difícil você chegar pilhado, 1 zilhão, velocidade de 1 zilhão. Vamos? Acho difícil, hein? Hoje não dá. Ixi, já tentaram isso aí. É difícil. Por isso que tem coisa, vou revelar aqui. 1 Ricardo 2,8.
Tem a minha Bíblia também. Não revela o que você vai fazer. É desse jeito. Eu aprendi com um velho sábio mineiro chamado Milton Dias de Oliveira, meu pai. Ele não contava nada nem para mim. E eu fiquei mal uma vez. Vou abrir o coração. Ele chegou com o carro, eu falei, você anda aqui com Corsa. Como é que me parece com o velho? De quem é esse carro, pai? É meu. Mas já para cá, o senhor acabou de sair daqui, eu tinha um comércio uma hora. Foi, eu comprei. Por que tu me contou? Porque nem muita gente deve contar. Eu sou seu filho, pô. Eu sei, filho. Mas não é melhor agora que você já veio pronto? Tá certo. Entendi. E sempre foi assim. Uma vez ele me levou a um lugar, eu e meu irmão, olha, a gente estava no clube, piscina, 11, 12 anos, e nos tirou de lá. Eu vi como eu fui motivado, né? Tá vendo esse mato? Era só mato. Então, pai, eu comprei. Mato, pai? Não, terreno. Aí, leva a gente de volta pro clube lá. Levou. Depois de um tempo, a gente ia pro clube e aí ele chegou e falou assim: não tinha aquele outro pedaço de mato do lado? Tinha, pai. Aí eu comprei também agora. Agora eu estou com 2 matos. Resultado: virou um bairro. Aquilo que era mato virou terreno. O terreno ficou grande. Virou o maior terreno de um bairro. E virou o maior terreno de um bairro, de uma cidade. E hoje está lá. E a gente às vezes não percebe algumas coisas. Mas é necessário crer. Eu vi mato. Ele viu um terreno. Você está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando para você? As pessoas ali, certamente, eles viram a vara. A vara. Vai florescer nunca. Mas Moisés sabia com quem ele estava lidando. Ele viu aquela vara florida. Ele viu as amêndoas. E é sobre essa palavra que Deus fala conosco. A respeito disso. De autoridade colocada sobre a tua vida. Terceira coisa que estava ali dentro era a lei. Eram as tábuas da lei. As 10 leis que foram passadas ao homem que estava ali dentro. 2 tábuas de pedra. Onde Deus comunicou a verdade dele e a vontade dele. Isso diz o que é para nós? Por onde Deus vai andar, pastor? Por onde Deus vai caminhar? Por onde Deus vai passar para ele? Para que na hora que ele passar, eu fale com ele, eu escute um conselho, eu possa perguntar uma coisa que eu tenho dúvida. Na palavra de Deus. Aqui. Porque aqui está o manual do fabricante, irmão. O manual do fabricante. Aqui diz para onde eu e você estamos indo. Aqui diz que nós estamos fazendo, o caminho que nós estamos fazendo. Aqui explica aquilo que ninguém entende. E às vezes a gente fica martelando a cabeça. Às vezes a gente fica guardando, quebrando a cabeça para poder discernir o que Deus está querendo conosco. O que Deus está falando conosco. E as coisas estão bem reveladas já. Por isso que não é nenhuma grande novidade. Não é nenhuma grande novidade. Às vezes as pessoas se achegam na igreja, se achegam diante de Deus, esperando uma novidade. Que novidade? Não há novidade. Porque não se acrescenta nem se tira nada dessa palavra. Essa palavra ela se vive, irmão. E esse é o desafio nosso. É isso, sobre essas coisas que Deus estava falando para o sumo sacerdote.
E no Santo dos Santos, é nesse lugar, é nesse ambiente, é sobre a arca que representa a glória de Deus, que representa a presença de Deus. Deus está comunicando a vontade dele, as verdades dele, dizendo para você assim: eu velo sobre a minha palavra. Aquilo que eu disse vai acontecer. Certamente serei com você aonde você estiver. Eu trarei sustento para a sua vida. E isso é uma presença de Deus para nós. E quando Cristo vem, quando Jesus vem para mudar tudo isso, e já ali o sacrifício dele, já tem um historiador que disse, né? Falei aqui, que essa cortina aqui, ó, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ela tinha cerca de 18 metros de altura. E se você ler o texto, ela tinha todas as camadas, porque Deus disse: é desta forma que eu quero que essa cortina seja feita. Agora você imagina uma cortina que não tem abertura, uma grossura de 12 centímetros. Era muito tecido. Abra lá em Mateus 27. Mateus 27, versículo 50, mano. Mateus 27, versículo 50 diz assim: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. No momento da morte de Jesus, a hora que ele dá o último suspiro dele ali de vida, e ele se entrega, o véu, olha lá na imagem do tabernáculo, o véu no tabernáculo, ele se rompe. Por que ele se rompe se era um lugar que não tinha mais acesso, irmão? Deixa Deus falar no seu coração. Porque a partir da morte de Cristo, o acesso ao Pai estava feito pelo verdadeiro sacrifício, que era o sangue do Cordeiro, o Deus vivo que morreu na cruz. Sem pecado, sem mácula. E nós ficamos maravilhados com tudo isso. Mas não foi só a questão do véu. Quando você para pensar num véu, que se você tiver que rasgar essa cortina aqui, qual é o melhor? Começar por cima ou por baixo, irmão? Por baixo, né? Pega aqui de baixo e tenta rasgar. O véu que separava o santo lugar do lugar santíssimo, ele rasga de cima para baixo, dizendo para nós: eu, a partir de hoje, tenho acesso a vocês e vocês acesso a mim através do meu Filho. E isso é a aliança nossa. E esse é o sangue que está aqui, ó, na minha cabeça e na sua cabeça. É esse o sangue. Porque de então para lá foi um grande evento. As pedras tremeram, os primeiros que tinham que ser ressuscitados foram ressuscitados. Então, grandes coisas aconteceram naquele lugar. Grande embate da parte de Deus, um mover tremendo, um marco na história do Evangelho, na história minha, na sua, que permitiu eu e você hoje conhecermos e falarmos de coisas que ainda a gente não conhece com profundidade, que é a salvação. Essa é a nova aliança, irmão. Esse é o novo pacto que eu e você temos. Não podemos servir essa ceia aqui hoje, por causa desse sangue, por causa desse lugar. Então essa caminhada que eu e você temos diante de Deus, de começar uma vida, passar pelo átrio, ali onde não sabemos como fazer, estamos caminhando, chegar no santo lugar e aprender a fazer a nossa alma, nosso orgulho, nosso pecado, calar diante da grandeza de Deus, faz com que eu e você tenhamos até um acesso a um lugar de intimidade, irmão. É um lugar tão pequeno, onde só pode ficar você e Deus.
É um lugar tão aconchegante, que só pode habitar nesse lugar você e Deus, irmão. Não cabe, porque é onde Deus fica de lado, falando com você face a face. É por isso, é por esse amor que nós estamos aqui. É por essa misericórdia, é por esse sangue, é por essa nova aliança que temos acesso a Deus. E isso para nós, irmão, já bastava. Já bastava. Nós não podemos querer mais nada dele. Porque a gente ainda não compreende para onde Deus está nos levando. E certamente muito melhor do que o lugar que vivemos. Glória a Deus. Jesus nos deu, nos entregou, se fez primeiro a ser ressuscitado, dizendo para nós assim: um dia você também vai morrer, e depois da sua morte você vai ressuscitar como eu ressuscitei. E isso para nós é o motivo da nossa alegria. A palavra de Deus fala no livro de Hebreus, não precisa abrir, em que Deus não habita um templo feito por mãos de homens. Então engana-se quem acha que a estrutura da igreja cristã da família, ou qualquer estrutura que possa existir na face da terra, é santa. Porque Deus abandonou o tabernáculo. Ele abandonou a estrutura física para dizer para nós: eu quero viver com você. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você tem acesso a Deus? Já parou para pensar que se você falar com Deus, Ele vai acabar falando com você? Aleluia. É tão certo, irmão, quanto essa luz que faz aqui a nossa vida aqui. Está nos tão certo quanto esse ar maravilhoso. Tão certo quanto o sol que amanhece amanhã. Tão certo que a lua que está acima das nuvens. É a presença de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. É essa nova aliança. É esse novo sangue, esse novo acesso, esse novo contato. Essa proposta de Deus falar assim: agora é eu e você. Aleluia. Você já parou para pensar o que é ter uma vida com Deus? O que é ter uns desafios novos de andar com Deus, de falar assim: Espírito Santo, entra aqui no meu carro. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Sabe, irmãos, a gente não fala com Deus, porque a gente acha que Ele não tem tempo para nós. Mas Ele se fez presente. Ele subiu no madeiro, se entregou justamente para poder abandonar tudo e ficar com o anjo. Trabalhou para você? Amém. Então é melhor que eu morra, que aí eu não consegui estar com você. Quanto tempo? Todo o tempo. Amém. Por isso que Ele é presente, consciente, impotente. Por isso que Ele se faz presente no seu vida. Por isso que Deus está nos levando a um outro nível de entendimento. Porque quem consegue compreender essas coisas passa a ter um encontro com Deus, um santo dos santos, todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. Porque você mantém um relacionamento. Você mantém uma conversa. Onde você não se torna um questionador daquilo que está acontecendo na sua vida. Mas você é um agente de mudança. Glória a Deus. Sabe, irmão? Toda a igreja de Jesus espalhada pela terra, e nós temos a obrigação, presta atenção, irmão, temos a obrigação de sermos agentes de mudança. Aleluia. O que é um agente de mudança, pastor? É onde você está, todas as coisas que estão à sua volta devem mudar. Glória a Deus. Por quê? Por quê, pastor? Porque você é um sumo sacerdote do Senhor. Você é um escolhido. Você foi chamado para isso. Aleluia. Não importa se você é novo, não importa se você é duro, não importa se você é ancião, não importa se você está além daquilo que você poderia fazer ou pensar.
Você é um agente de mudança. Um agente de transformação. Porque você olha para o lado, irmão, vai muito longe, irmão. Muito longe, você para no lugar. Entra na fila do banco. É questão de, se for aquele banco, no dia que eu peguei o Banco do Brasil aqui no shopping, acabou a bateria do celular, saí de lá 6 horas da tarde. Mas uma hora alguém vai vir falar para você, a respeito das dificuldades, de quanto está difícil, quanto problema com o marido, com a esposa, com o filho. E é nessa hora que você vai poder falar assim: Jesus Cristo mudou meu viver, vai mudar o seu também se você deixar. Porque existe para cada um de nós, irmão, uma proposta de transformação de mudança. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos pegar esse sacrifício perfeito, esse sangue, e largar ele assim de qualquer jeito. Não fazer valer. Então, irmão, estamos no melhor lugar, estamos no melhor tempo. Né? Nós estamos vivendo um tempo de transformação em todas as áreas das nossas vidas e de onde nós estamos. Então eu quero propor para você, e nós temos colocado e desafiado você. Eu proponho a você que você anuncie o reino de Deus. Que você seja um exemplo naquilo que é a palavra e a vontade de Deus. Que você diga sim para o desafio. Amém? Você para de olhar para si. Porque, irmão, quem tem problema aqui? Começa daqui. Quem não levantou a mão, está perdoado pela sua mentira. Quem não tem luta? Todos nós. Quem está esperando Deus começar a resolver? Quem? Não, vamos parar disso, porque senão vai ficar. Agora nós vamos fazer o que, irmão? Nós vamos sentar e esperar Deus resolver, para depois a gente começar a agir. Hoje nós vamos crer que nós estamos lidando com uma mesa, embaixo dela, uma arca, com uma maná, que representa o alimento de Deus. Uma vara que floresceu, dizendo: você é o meu sumo sacerdote. E a lei do Senhor que diz para nós como eu quero que você viva. É isso que está de frente de cada um de nós aqui. É isso. E é por isso que eu e você podemos ter acesso rápido ao Santo dos Santos. A presença de Deus. Sabe, irmão, se você ficou perdido aqui no átrio, lutando ainda para poder estar firme diante de Deus, você está perdido aqui ainda no santo lugar, buscando demais e achando que tudo está pela tua força, e você não vê a hora de anunciar uma campanha da vitória. A campanha da vitória começou na cruz, irmão. Se você está aqui no Santo dos Santos, irmão, eu quero louvar Deus pela sua vida. Porque você é uma resposta. Falei para o meu irmão agora há pouco aqui, assim, glória a Deus pela vida sua e de todos que estão à sua volta. Porque você é uma resposta. Você cumpre o propósito. Você cumpre o chamado. E eu posso louvar a Deus por isso. Posso louvar a Deus pela vida da Val. Cadê a Val? Diz a lenda que ela está aqui hoje. Fica de pé, Val. A Val é aquela lá. A Val é a líder em Coutinho. Eu já não me lembro mais o último culto que a Val assistiu. Porque ela fica com os nossos filhos lá dentro. Metade da graça da unção que você sai às vezes aqui trabalhando, ela não recebeu. Recebeu por fé. Porque ela está assistindo diante de Deus. Cumprindo ali o propósito. Né? E tantas outras irmãs que estão do lado da Val, tantos outros irmãos que têm feito uma obra que é silenciosa. Que não sai no Facebook, que não sai. Não está na mídia, não está no jornal. Mas está trabalhando, fazendo a diferença. Assistindo diante de Deus. Vivendo
na presença. Nós possamos tomar posse dessa bênção. Amém. Tomar posse dessa bênção. Que você possa se engajar. Porque, irmão, trabalho nunca vai faltar. Principalmente para quem quer fazer. Agora, quem quer fazer, aí não tem o que fazer. Vamos embora para a sombra e esperar que Jesus volte. Amém? Feche seus olhos. Fala com Deus, irmão. Coloque sua vida no altar de Deus. Lembra o que eu falei? Deixa a imagem do tabernáculo. Lembra o que eu falei que esse tabernáculo aqui que representa também o corpo, que é o átrio, a alma e o espírito, que é o santo dos santos. A palavra de Deus diz assim, João 4, você não precisa abrir, só ouve. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A grande presença, o acesso, a plenitude, que muitos acham que não existe, porque ainda não viveu, está ali no Santíssimo Lugar. Porque a Bíblia diz que eu e você devemos adorar a Deus em espírito, não pelo nosso corpo, não pela nossa alma, mas pelo nosso espírito que veio da parte de Deus. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, a nossa adoração, o nosso culto de louvor a Deus, de adorá-lo, para aquilo que Ele é, basta, deve ser de maneira pelo nosso espírito. E isso não é como se alguém tomasse você e tirasse todo o seu juízo. Mas é muito contrário. É por muito conhecer, muito saber quem você é, quem Deus é, o que a palavra de Deus representa para você. E é por isso que nós entramos nessa atmosfera. Porque conhecemos. Porque ninguém vai ser aqui tomado e sacudido por uma força sobrenatural para ser levado diante de Deus. Você só vai estar na presença de Deus quando você tiver consciência de quem você é, e consciência do quanto você depende dele, e consciência de que ele constituiu você como sumo sacerdote, e consciência de que a palavra dele é a única resposta que você precisa dessa terra, ainda que você duvide disso. É o que te basta. E é por aí que Deus vai trazer força e sustento para a sua vida. Feche seus olhos. Vem novamente, eu
a presença